Olá pessoal, bom dia mais uma vez. Há poucos instantes eu fiz uma outra live, não é, que falava dos dons espirituais. Essa outra live eu gostaria de falar sobre os atributos do Senhor. Como eu falei para vocês anteriormente, já faz um tempo que eu havia feito uma falando. Nós estamos sempre repostando, reinventando não, eu quero dizer assim, postando novas lives. Mas o assunto ele é permanente, não é? Não muda, porque são os atributos do Senhor. Ao Senhor toda honra, glória, majestade e autoridade nos céus e na terra. Gratidão, Senhor, por todos os teus feitos e por muito mais. Nós te agradecemos pelo dom da vida, pelos livramentos, o alimento diário, seja ele físico ou espiritual, pela noite de sono, por estarmos de pé, o Senhor colocou a gente de pé. Assim o Senhor faz, as suas misericórdias se renovam a cada amanhecer. Seja, Senhor, conosco, seja com eles que estão ouvindo, e dá subsídios para ela resolver os problemas dele. Senhor, toca no alto da cabeça, a planta dos pés, vai curando, libertando, salvando, Senhor. Todo aquele que ainda não reconheceu que só através do Filho de Deus a pessoa herda a vida eterna. Assim faça, amado ouvinte. E vamos dar continuidade à nossa live, que eu gostaria, e assim farei, de ler sobre os atributos do Senhor. Os atributos divinos, ele é o amor santo, paciente, justo, fiel e paciente, né? Como já foi dito. Pai Celeste, Deus é um pai que cuida de seus filhos. É um pai amoroso, conhece as necessidades de cada um de nós e convida a aproximarmos dele todos os dias, não é? Como diz o louvor, como está na letra do louvor. E se precisar, é só chamar Yeshua, o Salvador, Jesus. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Então vamos, continuando. Conhecimento, por ser infinito, Deus é incompreensivelmente na totalidade, mas revela através da Bíblia, da sua criação, a sua criação, Jesus Cristo. Deus é visto como um único ser, sem princípio nem fim, enquanto todo o restante da criação é criatura. Muitas pessoas dizem assim, eu sou filho de Deus, o outro, eu sou filho de Deus. Gente, eu vou ler uma passagem bíblica que está escrito em 1 João 12. Ele nos torna filhos de Deus quando nós confessamos o Filho dele. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, ou seja, não veio do homem, mas de Deus. Então, todo aquele que confessa nasce de novo, né? Deus é visto como um único ser, sem princípio nem fim, enquanto todo o restante da criação é criatura. Então, antes de sermos filhos de Deus, ele nos tornar filho de Deus, porque se torna filho de Deus quando confessa, reconhece não só o Pai, como o Filho dele. Então, e o Espírito Santo, que após a subida dele, ele enviou para ficar conosco até a consumação dos séculos. Ou seja, até vida tenhamos.
Então, a pessoa antes é criatura. De criatura passa a ser filho de Deus, quando confessa a ele. Os atributos de Deus definem sua natureza e caráter, divididos em incomunicáveis e comunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que são exclusivos de Deus. Ele não dá para nós desfrutarmos, né? Quer dizer, nós podemos desfrutar da onisciência de Deus em benefício à nossa vida, mas o ser humano não tem onisciência, nem tem imutabilidade, nem tem... o Senhor, ele pode até mudar as circunstâncias, mas ele não muda, ele é imutável. Os comunicáveis são refletidos no ser humano como amor, bondade, justiça, sabedoria, compaixão das pessoas. Ele é descrito como eterno, não é? Deus não tem início nem fim, ele é eterno. Então nós podemos sermos pessoas com sabedoria, termos sabedoria vindo do alto. Podemos aplicar essa sabedoria aqui para beneficiar os outros, o nosso entendimento que ele nos concede. Nós podemos ser misericordiosos para com os outros, que isso vem dele, mas ele também distribui para que nós possamos, além de desfrutarmos da misericórdia dele, também podermos ser misericordiosos com os outros. A bondade, a benignidade, infinitamente o amor, não é que o amor abrange muitas coisas. Ele é descrito como um eterno, autoexistente. Ele não precisa de ninguém para existir. Ele é santo, soberano, onipresente, está em vários lugares ao mesmo tempo, agindo com misericórdia. Ele vê tudo, ele está em vários lugares, participa de tudo, aonde ele quer estar. Atributos incomunicáveis, majestade divina. Ele descreve singularidade e grandeza de Deus, que não compartilha com os outros, que não são compartilhadas com a humanidade, são só dele, exclusivamente dele. A onipotência, como já havia falado, Deus é tão poderoso e capaz de realizar qualquer coisa que deseje. A onisciência conhece todas as coisas, passado, presente e futuro, incluindo o que é oculto. A onipresença está presente em todo lugar, ao mesmo tempo. Imutabilidade, Deus nunca muda em seu caráter, propósito e promessa. Só que ele pode mudar as circunstâncias, caso ele queira. Nós não sabemos, não é? Isso ele faz. Por causa de alguma coisa que, às vezes... Por exemplo, um ser humano que vive sofrendo por causa de uma causa. Aí ele olha assim e diz assim, não quero meu filho mais nisso. A pessoa só sofre. O outro, no lugar de fazer a parte dele, não faz. Por exemplo, um casamento onde ele é contra o divórcio, mas ele vê que um casal só vive, vamos supor, só dando um exemplo, com agressão, os filhos presenciando que aquilo ali vai refletir na educação dos filhos. Às vezes, amada, é melhor um divórcio, embora ele não seja a favor do divórcio. Mas existem casos que é melhor o divórcio. Então, assim, Deus é imutável na sua palavra, no seu caráter, ele é, nas suas características, só que muitas vezes ele pode mudar as circunstâncias. Por conta, se ele está vendo que a pessoa só tá sofrendo, o outro não reconhece o valor dela. Só está sofrendo, há anos sofrendo, e o outro que é para fazer a parte dele não faz. Aí Deus diz assim, isso aqui eu vou mudar. É vindo dele, não é da gente. É vindo dele. E ele passa conhecimento, revelação para o ser humano. Se a pessoa só está anos sofrendo, um casal, vamos supor, um casal que os filhos ficam presenciando. O pai agredindo a mãe, não sei quantos anos.
ou a mãe, que também não só tem homem não, viu? Tem mulher também que... Eu já vi casos que a mulher agrediu o marido. O marido suportava as pancadas dela. Então, assim... E a gente sabe que isso é um espírito que faz essas coisas. Então, se está sendo prejudicial para os filhos, aquilo ali é melhor um divórcio. Tem tantos casos e casos e mais casos. Às vezes uma sociedade, só um está levando vantagem. Só um está levando vantagem. Extorquindo o dinheiro do outro. Roubando. Mesmo que em oculto. Deus vai chegar uma hora que Deus vai revelar. Vai usar alguém, vai revelar para que ela rompa. Saia daquela sociedade. Então, assim, eu estou dando exemplos. Vários casos na vida. Às vezes a pessoa se empenhou, se entregou, fez toda a sua parte, e o outro lá, ó, anos e anos e anos e anos, não reconhece. Isso pode ser relacionamento de trabalho, pode ser relacionamento de casais, pode ser relacionamento comercial, pode ser relacionamento de várias coisas na vida. Se você vê que o outro só quer sugar, extrair, só se coça assim, não vê o seu valor, não vê o seu empenho. Eu estou dando exemplos que Deus, dentro do contexto bíblico aqui sobre imutável, ele realmente ele não muda, mas ele pode fazer alterações, mudar circunstâncias. Por quê? Porque o poder vem dele. Então, e ele dá discernimento espiritual para a gente. Disso está dentro do contexto, está também o dom espiritual do discernimento de espíritos. Porque muitas vezes, gente, eu sou uma pessoa que eu tenho tanta experiência, sabe? Até dentro da igreja. Eu já vi coisas que a gente não sai falando, mas já vi coisas assim. E aqui eu não estou mencionando nada de liderança, não. Estou dando exemplo do ser humano. De falta de fidelidade, sabe? Você está orando com uma pessoa, pensando que aquela pessoa está no mesmo objetivo que você. Aí quando vê, chega uma, aí começa a pegar na mão dele, começa a alisar. E essa pessoa teve a capacidade de me afrontar, dizer coisas, palavras ofensivas. Eu não disse nada, só fiquei olhando para ela assim. Eu digo, os valores estão invertidos, as posições estão invertidas. O que ela fez comigo, ela disse como se eu estivesse fazendo com ela. Ela ultrapassou os limites, ela fez coisas... Eu vou ser mais clara. Eu estava orando por uma pessoa X. E ela atravessou o meio de campo. Começou a dar em cima dele como se fosse realmente uma Dalila. Começou. Aonde estava, se ele estava perto de mim, ela vinha, sentava perto, começava a alisar ele, pegava na mão dele. Aí quando eu olhei aquilo ali, eu disse, não, isso não é para mim não, isso não é de Deus para mim não, porque ele muitas vezes, ele saía do lugar, ele ia para outro lugar, porque eu me levantava, eu saía, e ele ia atrás, aí sentava junto de mim. Pois ela vinha de novo, era realmente uma Dalila. Aí eu deixei para lá, me afastei. Aí depois de uma situação que eu não procurei, uma amiga me convidou para a gente almoçar e ela foi junto. Aí na hora que a minha amiga se levantou da mesa para ir ao toalete, ela se aproveitou e começou a jogar os lixos dela. Dizer que eu tinha interesse de tirar ele dela. Eu disse, não, amada, tá tudo
Você está equivocada. Não tem... Aí eu nem expliquei nada, nem fiz questão. Eu só disse assim, não tem nada a ver. Isso é coisa da sua cabeça, seja feliz. Não contei para ela que foi ao contrário, ela que invadiu o meio de campo. A Dalila na história foi ela. E eu tenho o maior respeito pelas pessoas, sabe? Eu desejo o bem das pessoas, mas você fica perplexo porque... E o que é que tem a ver isso, Edilene, no contexto aqui? Eu estou dizendo assim, que Deus, ele às vezes dá as coisas para você. Aí o outro não valoriza, entendeu? Não valoriza, não fui eu que não valorizei, ele que não valorizou. Porque se ele tivesse valorizando, ele não tinha deixado ela entrar na falta de respeito que ela teve. Ele deu legalidade. Então, isso diz respeito a quê? A gente falando em imutabilidade do Senhor. O Senhor, ele é imutável, mas ele muda as circunstâncias. Quando ele vê que a pessoa não está valorizando o que ele deu, ele vai dar para outro. Entendeu? Não é que eu não estava valorizando ele. Ele que não me valorizou. Ele não me valorizou. E nós estávamos orando juntos. A gente tinha levado o caso até para o pastor. A gente estava orando. Mas ele não foi uma pessoa fiel. Ambos têm que ser fiéis. Devem ser fiéis. Até desde o início. Quando está orando, tem que ter fidelidade. Então, assim, Deus, ele é imutável. Mas, às vezes, ele pode mudar a situação. Ele pode mudar as circunstâncias. Está dentro do contexto bíblico que eu estou falando. Da mensagem bíblica. Então, assim, Deus vê todas as coisas. Deus é eterno. E isso não se prolonga muito, não. É assim, os atributos comunicáveis e incomunicáveis. A gente já entendeu, não é? Que tem uns que são dele, exclusivo dele. E outros ele proporciona pra gente, além de poder desfrutar, a gente também passar para outras pessoas. O amor, a bondade, benignidade, compaixão das pessoas, ter misericórdia do nosso semelhante. Jesus disse que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Gente, uma das passagens bíblicas que eu mais admiro, dentre tantas, uma delas é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e de mim, sobre nós. Levante o seu rosto e nos dê a paz. Tenham um bom dia, vocês todos. Até a próxima live.